Se você perguntar para um muçulmano se ele ama a Jesus, ele vai dizer que sim. É bem provável que ele vai dizer que sim. Sabe por quê? O muçulmano, ele não acredita em Jesus como um cristão acredita. Nós acreditamos que Jesus é Deus, ele é divino. Ele é Deus e é o homem ao mesmo tempo porque ele se tornou homem quando ele esteve aqui. É fácil de explicar isso? Não, não é fácil. É impossível. Não dá para entender porque é um mistério, ok? Mas Cristo é Deus, na plenitude da palavra. Quando você fala assim, não, mas ele não é o Deus. Não, você está confundindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você fala Deus, você inclui os três. Só que eles são três pessoas distintas. Mas esse não é o tema de hoje. Os judeus, em sua maioria, eles têm até ódio de ouvir falar de Cristo. Em sua maioria, eles não gostam, eles não aceitam, é um assunto incômodo para eles. Então, eles ficaram numa situação pior até que a dos muçulmanos, porque os muçulmanos acham que Jesus foi um homem bom, um profeta, mas ele não tem autoridade divina de forma alguma. Ok? É isso que eles acreditam. Já o judeu já prefere ignorar Cristo totalmente. Aqueles que acreditam que ele esteve por aqui dizem que ele foi um farsante. E a maioria diz que ele nunca existiu. Ok? Eles ficam incomodados. Então, se você nascer num país muçulmano, vamos falar de outra forma, né? Se você tivesse nascido num país muçulmano, provavelmente você seria muçulmano. Se tivesse nascido de pais muçulmanos, provavelmente você seria um muçulmano agora. E acreditar que Jesus foi um profeta. Profeta. Nem sei se é um grande profeta, foi um profeta. Se você tivesse nascido numa família judia, você ignoraria Cristo completamente, ok? Eu já tive um aluno judeu, ele é da ala dos judeus que acredita que Jesus foi um profeta, só, nada mais que isso. Que ele não foi o Messias, de forma alguma. Nascido no Brasil, nascido em São Paulo, e ele falava isso. Aí você vem para o Brasil, e o sujeito nasce, como eu, numa família católica. Os católicos dizem acreditar em Jesus. Então, a gente fala que também sou igual a minha família, acredito em Jesus. E você ama Jesus? Ah, amo, claro, né? Poxa, Jesus, né? Eu já vi gente alcoolizada e falando, não, Jesus é a razão da minha vida, né? Alcoolizado, né? Então, você ama Jesus? Vamos para o tema de hoje. Você sabe o que significa isso? Olha, se você não conhece uma pessoa, você não pode afirmar que você ama essa pessoa. E poucos são os que amam a Jesus. Poucos. Ok? Então, não seja precipitado em dizer que ama Jesus. Não seja hipócrita ao dizer que ama Jesus. Pese na balança, faça um autoexame perante a palavra de Deus e perante Deus para ver se você realmente ama Jesus. O apóstolo Paulo diz, examinai-vos para ver se vocês estão na fé. Que muitos pensam porque eles acreditam em Jesus, que eles amam a Jesus, mas não é a mesma coisa. A Bíblia diz que até os demônios acreditam em Jesus, mas eles não amam. Eles não amam a Cristo. Então, volto à pergunta, você ama a Cristo de verdade? Se você ama a Cristo, isso diz a palavra, ele disse, João 14:15, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Depois 15:14, ao contrário, você viu? 14:15 e agora 15:14, em João, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Se você está em desobediência a Deus, se você desobedece a Cristo, você não ama a Cristo, de acordo com o que ele declara. Não é o que eu declaro. Não é uma igreja que está declarando aqui. Não sou eu sou um mísero mortal. É Cristo que falou, se você é desobediente aos mandamentos de Deus,
você não ama a Deus. E não venha me dizer assim, mas eu conheço até um pastor lá de uma igreja, ele é pastor e ele desobedece a Deus. Ele não ama a Deus. Mas o meu vizinho é crente e vai com a Bíblia para a igreja, mas ele não obedece a Deus. Ele não ama a Deus. Qual é o sinal que a pessoa ama a Deus de verdade? É frequentar uma igreja? É fazer caridade? Só isso? Só fazer caridade? É obedecer a Deus. É obedecer a Cristo em tudo. Não adianta também fazer... Muitos falam assim, para mim isso é só da boca para fora. Pode falar isso para outras pessoas, mas eu já ando nesses caminhos há muitos anos. A pessoa faz caridade com o dinheiro que sobra, está até sobrando, né? E aí ela vem falar assim, eu sirvo a Cristo porque eu faço caridade, mas aí você vê a pessoa. Eu sei uma pessoa que tem uma instituição que ajuda crianças pobres. A pessoa vive de fornicação, sai com prostitutas, fica embriagada de vez em quando, é uma pessoa arrogante, todo mundo fala, quem conhece a pessoa pessoalmente diz que essa pessoa é arrogante, tá? Entre outras coisas. Então, porque essa pessoa dá um pouquinho do dinheiro que sobra para ela tem muito dinheiro, dá uma merreca para as crianças pobres, e você acha que ela está comprando uma entrada para o reino de Deus? Não, está enganado, esquece. Isso é um engano. Nós temos que obedecer a Deus em todas as coisas. Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não podemos nos dar ao luxo de rejeitarmos algumas coisas que Deus falou. Não podemos. Nós já falamos aqui, por exemplo, sobre o sábado. Tem gente que se dá o luxo de não guardar o mandamento do sábado. Deus fala explicitamente para guardar o mandamento do sábado. E se você acha que sábado guardar o mandamento do sábado é só não trabalhar, você está perdido. O sábado não quer dizer só não trabalhar. Isso aí foi uma invenção de Satanás para enganar as pessoas, para elas desprezarem o sábado. O sábado não é sinônimo de não trabalhar. Guardar o sábado é muito mais profundo e é muito mais espiritual do que até adventistas imaginam. Eu conheço adventistas que pensam que vão ser perseguidos porque não lavam a louça de sábado. Isso aí foi uma tradição que se criou. A guarda do sábado, meus queridos, é algo muito superior, muito superior. Você não tem o luxo, Deus não te deu esse luxo de você desprezar o sábado e ainda assim dizer que está obedecendo a Deus. Deus não te deu o luxo de você comer comida proibida, carnes proibidas por Deus, como a carne de porco, e dizer que você está na graça. Isso é outra mentira levantada pelo diabo. A graça não te permite desobedecer. A graça é dada para você para se tornar obediente. Só existem dois grupos no mundo: os que obedecem a Deus e os que desobedecem a Deus. Eu falo para você, nunca na Bíblia a desobediência foi premiada. Nunca. Se você acha que você está bem desobedecendo, você está enganado. Você não tem a visão celestial das coisas. Você não vê as coisas como Cristo vê. Na época de Jesus, ele era um dos mais pobres. Os religiosos fariseus, eles eram ricos. Se você tem a mentalidade das igrejas de hoje, você ia falar, não, olha a prosperidade dos fariseus, olha a pobreza desse Jesus. Quem você acha que está sendo abençoado por Deus? Tenho certeza que muita gente vai concluir dessa forma. Os membros da Universal, por exemplo, estão enganados com respeito à teologia de Deus, aos ensinamentos de Cristo, ao modo de viver de Cristo, porque se eles voltassem no tempo e vissem os fariseus prósperos e Jesus na miséria, eles iam falar,
Os fariseus é que falam a vontade de Deus, porque eles são prósperos. Então, meus queridos, se nós amarmos a Cristo, nós andaremos em comunhão com Ele. Nós vamos obedecer a Ele. Agora, já falei da obediência. Vou falar um pouco da comunhão com Deus, do amor. O amor de gostar das coisas que Cristo gosta. Se você não gosta das coisas que Cristo gosta, é meio complicado acreditar que você ama a Cristo. Vou falar um pouco da alimentação. E vou deixar o porquinho descansar agora, para que as pessoas também não fiquem ofendidas. Se você não tem prazer nos alimentos criados por Deus, frutas, os vegetais, você não tem prazer em beber água, tudo feito pelo Senhor Jesus, você tem certeza mesmo que você ama a Cristo? Tem certeza? Você não gosta das coisas de Cristo, como é que você pode amar a Cristo? Não faz sentido. Quando uma moça vive com um bandido, um ladrão, que rouba toda noite, e ela diz que ama esse rapaz, ela precisava, no mínimo, de fazer terapia. Algo errado está acontecendo. Amar um ladrão, sabendo tudo que ele faz, e aceitar os presentes dele. Por que é que os filmes de terror fazem mais sucesso, mas muito mais sucesso, do que os filmes religiosos? E agora espante-se, eu estou falando mesmo entre aqueles que dizem estar aguardando a volta de Jesus. As pessoas preferem muito mais filme de terror, coisas macabras, místicas, do que ficar vendo um homem ali, carpinteiro, com seus discípulos pescadores e homens pobres e letrados. Ah, eu já sei, eu canso, eu cansei. Estou dando só um exemplo, uns poucos exemplos. As pessoas preferem as músicas do mundo do que músicas que louvam a Deus. Cristãos que dizem amar Jesus. Se você ama as músicas da Anitta mais do que as músicas que louvam a Deus, você pode ter certeza que você não ama a Cristo. Você diz que ama. E agora eu quero falar uma coisa importante que eu já ia esquecendo. Você pode até amar a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo, pode, mas não é suficiente. Cristo quer o nosso amor por completo, acima de todas as outras coisas. Veja, Judas, muita gente não sabe disso, mas Judas, ele amava Jesus, mas ele amava a si mesmo mais. Está entendendo? Se você ama a si mesmo mais do que você ama Jesus, você fala, não, eu amo Jesus, e é verdade, só que não é tanto, não é o suficiente. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que teve o conhecimento dos caminhos de Deus, nunca tomou uma decisão, e finalmente decidiu se tornar macumbeira, e aí ainda dizia que amava Cristo, podia até ser, mas amava mais os orixás e toda aquela coisa, aquela fábula toda, que aquilo é fábula africana. Quem não tem Jesus como o único Salvador, como o único ser espiritual a ser obedecido, quem tem contato espiritual com qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, não ama o Senhor Jesus de maneira suprema, e irá se perder porque quis, porque foi teimoso. Se você é uma pessoa teimosa espiritualmente, você não ama a Cristo. Se você diz que ama a Cristo, mas tem uma figa atrás da sua porta, uma ferradura, a espada de São Jorge, ou então comigo ninguém pode, a plantinha lá para defender a casa. Olha, me desculpe, isso aí é muito barato. Cristo quer algo muito melhor. Nós estamos amando a tecnologia, não é? Nós, como facilita a vida, e dá para fazer muito mais coisas, né? Me lembro quando eu morava na Inglaterra, para poder me comunicar, a gente mandava uma fita cassete falando como estavam as coisas lá, para depois de uma semana ela chegar no Brasil. Hoje os meus amigos da Inglaterra mandam o WhatsApp chegar lá em poucos segundos. Olha como é bom a tecnologia. Agora, quando chega na hora de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus,
Deus está nos chamando para uma experiência superior. E aqueles que vivem no fim dos tempos vão ter uma experiência superior a todas as pessoas que já viveram nesse planeta. Mas será um grupo tão pequeno que eles vão ter, entre aspas, veja bem o que eu estou falando, entre aspas, uma tecnologia espiritual tão avançada que os outros vão ficar para trás e não serão salvos porque ignoraram o que tinham à disposição. Se você hoje ignora o celular para viver com um telefone fixo que disca ainda, assim, você fica lá girando, discando, todo mundo vai rir de você porque você está muito, mega ultrapassado. Se o seu cristianismo está misturado com outras coisas, também você está ultrapassado. Tome a decisão de amar a Jesus de verdade. Entregue o seu coração para Ele por completo. Entregue a sua vida a Ele por completo. Se você está com vontade de perguntar para mim e não dá, porque você está apenas me assistindo, eu entreguei a minha vida por completa ao Senhor Jesus. Eu estou nas mãos do Senhor Jesus. Minha vida depende daquilo que Ele quer e daquilo que Ele mandar. Faço as coisas que eu gosto, de acordo com a palavra dEle, e faço as coisas que Ele gosta e muitas vezes eu não quero, para que possa ter comunhão com Cristo e demonstrar que o meu amor por Ele é maior do que o meu amor pelas coisas do mundo. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo. Estamos precisando de crescimento. Precisamos que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, colabore conosco, a fim de que essa mensagem possa chegar cada vez mais longe, em nome de Jesus. Amém.